Olá, meus irmãos, é uma alegria nós mais uma vez estarmos reunidos na presença de Deus e podermos pensar um pouco a respeito das Escrituras e no tema que nós estamos, nesses últimos tempos, desenvolvendo na primeira carta de Pedro. E nós temos como título da nossa mensagem, da nossa reflexão hoje, o cristão autêntico em uma cultura caída. Então nós leremos aí o texto do primeiro versículo ao versículo 6 do capítulo 4 da carta de 1 Pedro. Mas eu quero te convidar primeiramente a orarmos e clamarmos que Deus nos abençoe nesse tempo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar e agradecer por esse tempo especial. Muito obrigado pela tua palavra e nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos guie neste momento, que me ajude, Senhor, a expor esse assunto com clareza. Também aos irmãos que estão escutando, que possam ser edificados e que o Senhor gere crescimento em nossas vidas a partir da Tua Palavra. Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos desde já no nome eterno de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Para nós iniciarmos, eu gostaria de ler o primeiro versículo. Se você puder acompanhar junto comigo na sua Bíblia, o versículo 1 de 1 Pedro, capítulo 4, diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Bom, esse texto aqui, e nós leremos os outros versículos, ele está falando do grande desafio que existe para um cristão em viver em uma cultura caída no pecado. E nós temos várias experiências no nosso dia a dia que demonstram isso. Eu me recordo que há uns anos atrás, eu estava em Montevidéu e eu fiquei sabendo que tinha uma praça e era um local estratégico que os jovens se reuniam para fumar maconha. E no Uruguai isso é muito comum, lá a maconha era liberada, é chamada de marihuana, né? E era Praça Seregna. Eu lembro até hoje o nome dessa praça. Eu me recordo que eu fui até lá para verificar. E eu fiquei muito espantado com o que eu vi, né? Aquela multidão de jovens numa praça, e eles estavam ali aliviando o seu sofrimento existencial, as suas dores, né? Todos eles fumando, aquela fumaça daquela praça, e eram muitos jovens numa capital ali fumando maconha, né? E não tinha nem como eu tentar um diálogo com aqueles jovens, porque eles estavam assim fora de si, né? Todos ali sobre o efeito da maconha. Aquilo me impactou muito, eu lembro disso, mas eu recordo também que naquela semana que eu estava lá, no convívio com as pessoas, algumas conversas que eu tive, pessoas ficaram sabendo que eu era brasileiro. E uma das principais perguntas que as pessoas me fizeram naquele tempo e naqueles dias era a respeito da caipirinha, né? E sabiam que eu era brasileiro, e falaram: você é brasileiro? E a caipirinha, e a caipirinha? E eu me lembro que aquela semana isso me marcou muito, né? O fato daquela droga ser lícita naquele país, da maconha, e também daquelas pessoas em outro país nos enxergarem, os brasileiros, como caipirinha. Então parece que a cultura, ela se resume, né, de um país, a maconha, a cultura do outro país, o que se destaca mais é a caipira, é a bebida. Talvez tenha tantas outras coisas bonitas e louváveis numa cultura, mas essa experiência que eu tive me deixou muito claro, né, que a marca do pecado, ela está em qualquer cultura. Você pode ir para o outro lado do mundo, você vai enxergar as marcas do pecado de uma cultura caída. E a experiência que eu tive, talvez a experiência que você teve, você pode estar lembrando de alguma situação, não é muito diferente dos leitores da carta de Pedro. Eles viviam numa cultura caída, o pecado estava presente e agora eles teriam que ver uma vida santa, que agradasse ao seu Deus, que eles imitassem Jesus Cristo, mas a pressão da cultura era muito forte. Por isso que Pedro está se propondo a falar algumas coisas e a orientar esses irmãos a como viver como cristãos autênticos numa cultura caída. E preste atenção, o primeiro versículo que nós acabamos de ler, essa expressão aqui é a chave para nós compreendermos todos os 6 versículos que vem aqui. A expressão do primeiro versículo que nós acabamos de ler diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Essa palavra armai-vos é uma palavra grega e ela significa, né, a palavra grega
hoplisaste. Ela significa... A ideia dessa palavra grega, ela significa de um soldado que está se armando para uma batalha. Ele está colocando a sua vestimenta, ele está colocando o seu escudo, ele está segurando a sua espada, ele está preparado para uma guerra, ele está preparado para uma batalha. Então, é essa palavra grega, utilizada do ambiente militar, que Pedro se utiliza agora para dizer qual deve ser a postura de um cristão em um mundo e uma cultura caída. Ele deve entender assim: eu estou numa guerra, eu estou num campo minado, que as bombas podem estourar a qualquer momento. A ideia de batalha e a ideia é de guerra. Então, por isso que Pedro utiliza essa expressão muito significativa nesse texto. Eu gosto muito de um comentário que o Charles Swindoll faz dessa palavra, dessa expressão. Eu gostaria de brevemente só relatar um parágrafo das palavras de Charles Swindoll. Ele diz assim: esta palavra grega nos proporciona um lembrete de que nós, cristãos, não vivemos nessa terra como turistas despreocupados. Não estamos de férias a caminho do céu. Somos soldados em solo cruel e pagão. Batalhas são travadas por todos os cantos ao nosso redor. O perigo é real, o inimigo é terrível. Isso aqui sintetiza bem a ideia que Pedro está querendo transmitir, usando uma expressão de cunho militar, dizendo que é dessa maneira que os cristãos devem estar preparados para viver em um mundo e uma cultura caída. Então, a grande pergunta que nós podemos colocar aqui para avaliarmos esses versículos e os conselhos de Pedro: como devemos nos armar para essa batalha? Essa é a pergunta. Como devemos nos armar para essa batalha? E aqui o apóstolo Pedro vai dar alguns conselhos. O primeiro conselho do apóstolo Pedro então você pode acompanhar comigo, o versículo 1 que nós acabamos de ler já nos traz o primeiro conselho de Pedro. O primeiro versículo diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Primeiro conselho de Pedro: tenha o mesmo pensamento de Cristo. Essa é a ideia desse versículo. É assim que se arma, é assim que se coloca a armadura, se pega a espada, o escudo. Na realidade, é armar no pensamento. Essa palavra grega aqui, Pedro está usando de maneira figurada para aquilo que acontece nos nossos pensamentos. A grande batalha acontece aqui, na sua mente, na minha mente. Então, tenha o mesmo pensamento de Cristo. E Pedro está fazendo uma ligação com o assunto anterior. Então, se você observar na sua Bíblia, diz assim: ora, essa expressão, ou talvez na sua Bíblia, dependendo da versão, diz portanto. Ele está concluindo o assunto anterior e fazendo uma ligação do assunto anterior com o próximo raciocínio que ele quer fazer. Por isso que ele usa essa partícula ali no grego, nós traduzimos como ora, talvez na sua versão portanto. Então, esse conselho de armai-vos do mesmo pensamento tem a ver com o que Cristo fez. Cristo passou pela pressão da cultura caída e do pecado. E como que Cristo se armou? Como que Cristo pensou? Ora, é dessa mesma maneira, Pedro está dizendo, que eu acabei de relatar para vocês, que nós vimos na pregação passada, que Cristo sofreu na carne o justo pelo injusto. É dessa maneira que você deve se armar do mesmo pensamento. E Pedro usa a expressão aqui no texto, irmãos, 2 vezes: sofrido na carne, e depois que ele desarmar do mesmo pensamento, aquele que sofreu na carne. Por 2 vezes ele utiliza essa expressão: sofreu na carne e deixou o pecado. Então, Cristo sofreu na carne por resistir o pecado. Então, Pedro está dizendo: olhe para a crucificação. Ele sofreu na carne por resistir o pecado, então ele foi até a cruz. Também o que Pedro está dizendo, que sofrendo na carne, ele deixou o pecado. Foi sofrendo na carne que ele deixou o pecado. Não que Jesus tivesse pecado, né? Não é isso que o texto está dizendo. Ele deixou o pecado no sentido que no momento que Jesus morreu, ele deixou de sofrer os efeitos desse mundo pecaminoso, né? O pecado não tem mais poder para quem morreu, o pecado tem poder para quem está vivo. Eu e você estamos vivos. Então, o poder e os efeitos do pecado estão sobre nós. Mas quando nós morremos, o pecado não tem mais poder. Então é isso que Pedro está dizendo a respeito de Cristo. Olhe para Cristo.
tenha os mesmos pensamentos de Cristo. E a grande pergunta é, irmãos, quais pensamentos têm dominado a nossa mente? Será que quando nós sofremos a pressão de um mundo que peca e que quer que nós pequemos como ele, o que vem na nossa mente? Qual filosofia de vida que aparece no nosso coração, que fica circulando aqui e que nós deitamos no travesseiro e ficamos pensando? Será que são filosofias humanistas? Será que nós vamos pelo senso comum? Todo mundo pensa assim, atualmente se pensa assim, todo mundo fala isso, todo mundo faz isso, então eu também posso. Será que é a filosofia do senso comum? Então, se todo mundo faz, todo mundo pensa, então é normal, não tem nada a ver. O que circula no nosso pensamento? Será que diante dessa batalha terrível, nós nos armamos com os mesmos pensamentos de Cristo? Nós temos nos feito essa pergunta, o que Cristo estaria pensando nesse momento? E nós precisamos pensar, irmãos, se nós tivermos os mesmos pressupostos do mundo, que são humanistas, focados em nós mesmos, Cristo pensava no Pai, na glória do Pai. Mas a cultura caída ela é humanista, ela pensa em si só, nos seus prazeres. Se nós tivermos os mesmos pressupostos humanistas, nós chegaremos às mesmas conclusões que eles. E se nós chegarmos às mesmas conclusões, nós vamos ter as mesmas atitudes. E aí nós estaremos muito longe dos mesmos pensamentos de Cristo. E nós teremos pensamentos carnais e pensamentos que vão sendo moldados pela cultura, porque nós vamos sendo bombardeados pelas propagandas, pela televisão, pelos amigos, pela influência e pela cultura, e a cultura vai moldando a maneira que nós pensamos. Será que a Bíblia tem moldado os nossos pensamentos? Pense nisso. Esse primeiro conselho do apóstolo Pedro, ele é muito importante para nós. Tenha o mesmo pensamento de Cristo. Vamos seguir um pouco mais no texto. Nós temos um segundo conselho do apóstolo Pedro que nós devemos seguir. E o segundo conselho é: não viva mais de acordo com as paixões dos homens. Esse é o segundo conselho de Pedro. E para nós verificarmos esse conselho de Pedro, ele fica muito claro no versículo 2 e no versículo 3. Então vamos ler o versículo 2 e o 3 para observarmos alguns detalhes importantes. Diz assim o texto, acompanhe comigo. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Então Pedro está dizendo algo muito importante aqui. Primeiro que ele usa por 2 vezes o aspecto do tempo. Observe isso no texto. No versículo 2 ele diz assim, para que no tempo em que vos resta, né? E depois no versículo 3, porque basta o tempo decorrido. O que Pedro está querendo nos dizer aqui? Pedro está querendo dar um senso de urgência. Você já pecou demais, você já serviu demais a esse mundo, a Satanás, você já serviu demais aos prazeres da sua carne, você já teve uma mente muito moldada pela cultura e você já cedeu demais às pressões dos amigos, da sociedade, você já viveu demais uma vida para o pecado. Basta, 2 vezes ele usa a questão do tempo. Agora o tempo que nos resta, e eu não sei quanto tempo nos resta, eu não sei quanto tempo resta para você, quanto tempo resta para mim. Mas que Deus nos ajude, irmãos, ao tempo que nos resta, sermos fiéis a Deus e vivermos de uma maneira digna, que honre o nosso Senhor e que não seja mais de acordo com as paixões dos homens. É isso que diz o texto aqui. E também eu gostaria que você observasse nessa expressão que o apóstolo Pedro usa no versículo 2. Essa expressão, quando ele diz, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens. Essa aqui é uma palavra importante, estratégica aqui no texto, porque aqui essas paixões são os desejos mais intensos do nosso coração. São aqueles desejos mais profundos. E eles são tão intensos, irmãos, a ponto de dominar a nossa vida. E aquilo que nós fazemos qualquer coisa, nós estamos dispostos a pecar por causa dessas paixões. É um desejo forte demais. Não necessariamente essa palavra paixões, ela signifique pecado em si. Eu gostaria só de pensar rapidamente com vocês a respeito disso.
Lá em Lucas capítulo 22, versículo 15, Jesus, ceando com seus discípulos, ele disse assim para os seus discípulos: eu desejei ardentemente. Ele usa a mesma palavra grega para paixões aqui, epitomia. Essa é a palavra grega, epitomia. E Jesus usa essa mesma palavra grega porque ele estava sentindo com seus discípulos: eu desejei muito, epitomia, estar com vocês nessa última ceia, porque isso não vai acontecer tão breve até que o reino de Deus venha. Também o apóstolo Paulo, não só Jesus, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: eu estou pressionado por todos os lados. A pressão de uma cultura, de um mundo caído, eu estou pressionado por todos os lados. Eram perseguições, mas o apóstolo Paulo, ele diz assim: o meu desejo é partir e estar com Cristo. E essa palavra desejo também em Paulo é epitomia, essa paixão, esse desejo forte de estar com o Senhor. Então veja que essa palavra epitomia, ela foi usada por Jesus, ela foi usada pelo apóstolo Paulo, mas aqui ela está sendo usada no sentido negativo. Então essa palavra epitomia, paixões em si mesmo, não é o pecado. Essa paixão, nós podemos sentir paixão por servir a Deus, por agradar a Deus, né, por ajudar o próximo, mas ela se torna pecado quando são paixões carnais, são paixões que visam satisfazer o nosso ego, o nosso eu, e aí nós incorremos no pecado. Deus deixa de ser o centro do nosso coração, e algumas paixões passam a dominar as nossas mentes, vai refletir em nossas atitudes, naquilo que nós fazemos. Então, essas paixões, Pedro, ela vai relacioná-las aqui com uma lista de pecados. Olha o que Pedro vai dizer na sua lista de pecados. Ele diz assim: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, andando em dissoluções. Algumas versões às vezes trazem imoralidade, ou seja, as pessoas que não tinham uma moral, um senso moral, tudo é permitido. Não é muito diferente da cultura daquela época para essa cultura, né? Tudo é permitido, é uma libertinagem, é uma imoralidade. Isso são dissoluções. As concupiscências, aqui novamente a palavra epitomia, esse desejo forte, né? Mas aqui está sendo utilizado no sentido do pecado. Terceiro, borracheiras. Aqui uma palavra que significa bêbado, né? Em espanhol, borracho significa bêbado. Na sua versão, algumas versões têm mesmo realmente esse, não borracheiras, mas dando a ideia de bêbado mesmo. Orgias, que eram aquelas festas para o pecado. Bebedices, que a palavra grega aqui é para banquetes, talvez na sua versão. Eu sei que várias versões estão mudando o nome desses pecados aqui. E por último, indetestáveis idolatrias. É isso que Pedro está relacionando, e Pedro não está querendo, irmãos, esgotar uma relação de pecados, assim, todos os pecados que existem, não é essa a intenção dele. Mas ele pega algo que moldava a cultura dos romanos, o pensamento, o jeito de viver dos romanos, e que isso pressionava os cristãos que não queriam viver da mesma maneira. Então o que Pedro está mostrando é que os romanos, existiam 3 categorias de pecados dos romanos, que eram a imoralidade, eram as festas, as farras, para que eles pudessem pecar à vontade, e era a idolatria. Agora eu pergunto para você se é muito diferente do que nós vivemos hoje. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas continuam querendo satisfazer os desejos da sua carne, com a imoralidade. Talvez você pense assim: mas eu não vou numa festa ali, eu não participo daquelas orgias, eu não participo de uma rave, que é um tipo de expressão que se utiliza para essas festas que pode tudo, vale tudo. Mas hoje a orgia, né, satisfazer os apetites da carne pode acontecer muitas vezes pela internet, né, por um site de relacionamento, por uma pornografia, por tantas coisas, né? Hoje não precisa ter um monte de gente numa festa de orgia como os romanos. Hoje de maneira virtual isso pode acontecer, ou desejos intensos que nós temos no nosso coração. E a idolatria também era uma característica dos romanos. Aí então você pensa: André, mas isso está muito longe de mim, isso não me tenta. Esse padrão dessa cultura dos romanos, e talvez hoje tenha idolatria, isso não me tenta, isso é muito longe de mim. Talvez esteja mais próximo do que você imagina, porque a idolatria
não é um objeto que nós colocamos, uma imagem, e nós sempre pensamos, e a maioria das vezes pensamos idolatria nesse sentido, né? De uma imagem. Talvez não tenha nenhuma imagem que você adore, que você se prostre, mas tem algumas coisas que dominam o seu coração. E quando alguma coisa domina o nosso coração, isso se torna uma idolatria. Deus sai do centro do nosso coração, outra coisa passa a dominar. Lembra? Epitomia, as paixões. E você pode ter paixão por ter controle, o poder sobre as coisas. Você pode ter um desejo intenso e uma necessidade tão grande de possuir, ter coisas. Você pode ter uma necessidade tão intensa de satisfazer os seus desejos. Talvez você idolatre o eu e a maneira que as pessoas enxergam você, o prestígio que você tem entre os outros, a imagem que você tem. Talvez você idolatre o seu descanso, a sua paz, né? A sua paz está acima de todas as coisas. Então tudo isso se manifesta de maneira pecaminosa na nossa vida, que se torna uma idolatria. As minhas vontades estão no centro, Deus está muito longe. Então tenha cuidado. Às vezes a cultura ela vai sorrateiramente chegando nos nossos pensamentos, ela vai sorrateiramente chegando no nosso coração, e nós pensamos que não, eu não participo de festas de orgia, eu não adoro a uma estátua. Mas a cultura muitas vezes vai nos moldando, vai nos sufocando, e que Deus nos ajude a resistirmos o pecado que a cultura nos propõe, que ela tenta moldar para nós até de maneira muito bonita, sutil, mas que nós venhamos, se for necessário, sofrer como caretas nesse mundo que soframos, se for necessário perseguições, que soframos por resistir uma cultura que está caída no pecado. Não viva mais para o pecado, mesmo que isso lhe custe sofrimento. Eu gosto muito de uma história, de um personagem da história, James Guthrie. E o que ele foi um escocês. O que aconteceu com ele? Esse escocês foi um servo de Deus, foi um ministro do Senhor. E lá, em 1º de junho de 1661, esse homem, por não ceder às tentações da cultura e à pressão, ele foi enforcado em 1º de junho de 1661. A sua cabeça, a cabeça de James Guthrie, foi colocado no portal de entrada principal da cidade de Edimburgo, na Escócia. E eu gosto muito das palavras que ele falou antes de morrer. James Guthrie, ele disse o seguinte: caros amigos, bebam do cálice do sofrimento como eu fiz, a fim de não pecarem, pois o pecado e o sofrimento me foram apresentados. Eu escolhi o sofrimento. Interessante essa frase, né? O pecado e o sofrimento me foram apresentados, mas eu escolhi o sofrimento. Ele não escolheu o pecado, ele resistiu. Esse foi o segundo conselho de Pedro. Ele resistiu às paixões desse mundo, mesmo que isso lhe causasse sofrimento. Terceiro conselho do apóstolo Pedro está na parte B do segundo versículo. Vocês viram que nós lemos 2 versículos, versículo 2 e 3, e Pedro estava falando ali desse contexto de resistir ao pecado, mas há uma simples expressão que nós tiramos mais um conselho de Pedro nessa simples expressão na parte B do versículo 2, que diz assim: que nós não devemos mais viver segundo as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha que expressão interessante do apóstolo Pedro: mas segundo a vontade de Deus. Então o terceiro conselho do apóstolo Pedro é: viva segundo a vontade de Deus. Se nós vivemos em Cristo, estamos em Cristo, fomos salvos, regenerados, nós vivemos para Deus, nós vivemos para glorificar a Deus, nós vivemos para Cristo. E a vontade de Deus está clara no exemplo da vida de Cristo e nas Escrituras, porque talvez você pergunte: tá, mas como que eu vou viver para fazer a vontade de Deus? Aonde que eu arranjo esse caminho, essas respostas? Você quer saber como viver para a vontade de Deus? Olhe para Jesus Cristo. As Escrituras nos está recheado de exemplos de como Jesus reagiu em várias situações, inclusive na situação mais crítica, que foi a cruz. E Deus nos deixou graciosamente a sua palavra, porque como nós saberíamos como viver para Deus
se nós não tivéssemos as Escrituras Sagradas e Deus nos deixou, e nós podemos nos deleitar na Palavra de Deus e ler diariamente, buscarmos as instruções em diversas situações, que você está sendo tentado, a cultura está te pressionando, está te tentando, e você pensa assim, mas eu preciso viver para a vontade de Deus, para agradar a Deus. Então eu vou para a Palavra de Deus, eu vou ver exemplos, personagens, conselhos, para que eu possa viver para a vontade de Deus. Se vivêssemos mais a vontade de Deus, talvez, meus irmãos, impactaríamos mais a nossa cultura. Eu vejo que nós deveríamos viver muito mais para Deus e fazendo a vontade de Deus. Nós somos milhões de evangélicos no nosso país e parece que as estatísticas têm crescido cada vez mais. Nós pegamos os dados do IBGE, nós vemos que o Brasil está se tornando um país cada vez mais evangélico e menos católico. E parece que isso alegra muito as pessoas, nós estamos sendo uma maioria evangélica, depois de tantos anos houve uma evolução e as estatísticas nos mostram esses números. Mas parece que se nós colocarmos na balança a estatística e o número de evangélicos que estão crescendo, e a maneira como vivemos e que a nossa sociedade parece estar piorando, parece que a conta não bate. Se nós fôssemos a grande maioria que estivéssemos vivendo para agradar a Deus, talvez teríamos uma sociedade mais honesta, mais transformada, diferente. E nós vemos a maldade aumentando, a corrupção, a desonestidade, a gente vê o mal piorando, mas como que o número de evangélicos está crescendo? Essa é a pergunta que nós deveríamos nos fazer. Recentemente, um pensador cristão no nosso país, Luiz Saião, ele disse o seguinte: a igreja evangélica no Brasil, ela parece um imenso lago, lindo, cristalino, maravilhoso, imenso. Sim, os evangélicos estão crescendo, mas esse imenso lago, bonito, ele tem apenas 1 palmo de profundidade. Você consegue imaginar isso? Um imenso lago, lindo, maravilhoso, com 1 palmo de profundidade. Para que serve? Você não consegue fazer uma boa criação de peixes, você não consegue colocar ali um barquinho, né, para circular com aquele barquinho para lá e para cá, você não consegue se atirar e tomar um banho porque tem apenas 1 metro, é uma lâmina de água. Então quando você olha por cima parece ser maravilhoso, mas é um lindo lago e imenso, com 1 metro de profundidade, porque muitas vezes nós estamos nos deixando amoldar pela cultura e nós não estamos vivendo para Deus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a vivermos a vontade de Deus. Deus nos criou com esse propósito, para que não vivamos para nós mesmos, para os nossos apetites, epitomia, com uma paixão forte de satisfação própria, mas que nós temos um desejo ardente de fazer a vontade de Deus. Um quarto conselho do apóstolo Pedro, ele vai sugerir o seguinte para os irmãos, para que eles estejam preparados para esse mundo caído, numa cultura moldada pelo pecado que nos pressiona. Pedro vai dizer o seguinte: espere ser mal compreendido. Uau, que conselho, hein? Parece que as pregações hoje talvez existem outras frases de efeito e outras declarações. Você é um vencedor, né? E nós poderíamos citar tantas expressões, né, que levanta o astral das pessoas. Talvez se Pedro fosse um pregador hoje, ele não seria tão bem aceito ou compreendido, não seria um pregador tão popular, porque ele está dizendo para os seus irmãos em Cristo: olha, espere ser mal compreendido, espere ser perseguido. Versículo 4, acompanhe comigo, se você está com a sua Bíblia, diz assim: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Uma expressão importante aqui, que ele está dizendo que eles estranham que vocês não concorrem com eles, os ímpios, do mesmo excesso de devassidão. Eles são devassos. Pedro acabou de mostrar uma lista de pecados de devassidão. E Pedro está dizendo: olha, nós como cristãos não concorremos com eles. E o que é esse concorrer? O mundo, hoje, eles concorrem entre si no pecado. Parece que isso é inclusive um alívio para a consciência deles. Quando eles estão pecando e tem alguém que está pecando junto, eles não se sentem tão mal, né? Ah, mas eu estou fazendo, mas o fulano também está fazendo. Então, quando tem outro pecando junto, parece que é normal.
né? Então alivia a consciência quando tem pessoas concorrendo com eles no pecado. E o mundo que nós vivemos concorre no pecado. Você que é homem conhece os homens que às vezes acabam, né, querendo contar vantagem lá no seu serviço, na escola, aquele que pegou mais mulheres, né, que beijou mais, que fez, que aconteceu, aquele que tem uma história mais incrível de macho para contar para os outros, aquele que tem um carro melhor, uma carreira bem sucedida. E as pessoas vão concorrendo nessas coisas tão fúteis da vida. Você olha as redes sociais, as pessoas estão concorrendo, quem tem um corpo mais sarado, mais malhado, quem faz isso, quem faz aquilo, quem é mais popular, quem tem uma carreira mais sucedida, quem tem mais posses. E se nós não nos cuidarmos, irmãos, essa cultura centrada em si mesmo, um desejo ardente de satisfação própria, nós entramos nessa corrida. E nós estamos mais preocupados em nos comparar com o outro. Será que meu corpo é igual ao do outro? Será que eu estou me investindo? Será que meu carro é igual ao do outro? Preciso trabalhar mais então. Será que eu sou... E o nosso padrão de vida vira o outro e a cultura que está nos moldando. Tire seus olhos de tudo isso e olhe para Cristo. E olhe para a palavra de Deus. E o mundo se impressiona porque quando nós fazemos isso, que nós tiramos os olhos dessas coisas, e o teu colega, o teu parente, o teu vizinho está contando vantagem, e você não concorre com ele naquilo, você fica assim, tá, e parece que você é tão indiferente desse mundo, e talvez seu vizinho, seu parente, seu amigo, esse camarada é um ET, essa mulher é de outro planeta, porque ela não está dando importância para essas coisas, e realmente nós não deveríamos dar tanta importância, nós não deveríamos ficar tão ansiosos e perder o sono por causa dessas coisas. E aí eles ficam espantados, porque você está tão indiferente a isso, você não concorre com eles numa vida fútil de pecado, de prazeres, que você precisa se satisfazer. Então essa palavra concorrais, Pedro está explicando isso, eles estranham tudo isso, isso é muito esquisito para eles, por isso que nós somos tão diferentes, é por isso que Pedro diz na carta que nós somos peregrinos, a nossa cidadania é celeste, a nossa cultura é celestial, a nossa cultura não é aqui. E é por isso que nós somos tão estranhos. Quando chega uma pessoa de um outro país na sua cultura, você não acha ela estranha? Você não fica, que esquisito o jeito que ele fala, que esquisito aqueles costumes, que esquisita a postura dele. Nós somos esquisitos mesmo. Nós não concorremos com as coisas que eles gostam. E eles estranham. E ainda Pedro vai dizer que por nós não concorrermos e eles estranharem, o que acontece? Eles então nos difamam. Eles nos perseguem. E aí toda sorte de perseguição, toda sorte de difamação vai acontecendo, porque nós somos fiéis a Deus, porque nós não concorremos com eles nas coisas desse mundo. E não estranhe essas palavras e desse quarto conselho de Pedro, espere ser perseguido, espere ser mal entendido. Não estranhe esse conselho, não é um conselho só de Pedro, é um conselho da palavra de Deus. Olha, eu gostaria que você lesse comigo João, capítulo 3, versículo 19 a 20. João diz o seguinte: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Olha bem, eles odeiam a luz, aqueles que praticam o mal, e eles temem que as suas obras sejam manifestas. É isso que Pedro está falando. Você não concorre com eles, aí você tem uma postura diferente do lado deles, e quando você tem uma postura diferente, o pecado deles fica claro, fica evidente. Isso começa a incomodar. Quando você começa a ter uma postura correta e ser luz, você lança luz sobre o pecado. Aquele pecado que estava na escuridão, que ninguém enxergava, ele salta aos olhos. Aquele pecado fica evidente. E aquilo começa a incomodar, porque essa pessoa é muito santa, ela é muito correta, e ela está nos atrapalhando. A gente quer fazer as coisas que a gente gosta de fazer, e a presença dela aqui nos constrange. A gente não pode nem falar um palavrão sossegado, a gente não pode fazer tal coisa. Eu vivi isso muitas vezes, de colegas às vezes que se sentiam constrangidos, e talvez você já passou por situações assim. Você está atrapalhando eles. É isso que diz o texto de João aqui, né? Eles temem
que as suas obras sejam manifestas com a sua presença, que é luz, ali perto deles. E a palavra de Deus nos diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo diz: aquele que quiser viver piedosamente, certamente sofrerá. Jesus, conversando com seus discípulos, orientando eles, disse lá em Mateus 10, 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Então não se assuste, Pedro está dizendo, espere ser mal compreendido se você não quiser ceder a essa cultura caída no pecado. Essa é uma consequência natural. Não fique assustado com isso. Se você está sofrendo isso, irmão, eu não conheço o seu contexto de vida, o seu ambiente de trabalho, os seus familiares que talvez não creem em Cristo, os seus amigos, a circunstância que te pressiona dessa cultura. Mas permaneça firme, não se assuste. É isso mesmo. Muitos cristãos passaram por isso na face da terra. E por último, meus irmãos, o quinto conselho do apóstolo Pedro está no versículo 5, no versículo 6. Gostaria que você acompanhasse comigo na leitura. Diz assim: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Quinto conselho do apóstolo Pedro: descanse na justiça divina. Uau! Às vezes nós olhamos para a cultura que é tão injusta conosco, nos persegue, nos difamam, e nós pensamos que não é justo isso. E nós queremos ser os justiceiros, nós queremos fazer justiça por conta própria. A Bíblia nos ensina que, como cristãos, nós devemos viver uma vida justa, mas não somos nós que vamos fazer justiça. Existe alguém que vai fazer justiça. E a Bíblia diz assim, que eles, versículo 5, os quais, aqueles que vivem em devassidão, aqueles que falam mal de vocês, que perseguem, os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Meus irmãos, está sendo evidente no texto aqui que Pedro está querendo consolar os irmãos e dizer: olha para a justiça divina, eles vão prestar contas, baixa sua cabeça, vive para agradar a Deus, eles vão prestar contas para Cristo, que morreu e ressuscitou, e Ele é poderoso para julgar, Interessante também que nós podemos ver aqui no texto uma complicação. Eu quero colocar para vocês que esse texto também é um dos textos mais difíceis da carta de Pedro, e um dos textos mais difíceis, e muitos acham que é um dos mais difíceis da escritura, de interpretação, que fala em relação à pregação aos mortos. Não sei se você prestou atenção na nossa leitura aqui. E o que Pedro, então, está dizendo que Jesus, que é aquele que é competente para julgar vivos e para julgar mortos, ou seja, aqueles que um dia viveram sobre essa terra, que agora estão mortos, pois, versículo 6, para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Aí você fica assim, o texto está falando que o evangelho foi pregado lá para os mortos, que alguém foi lá nos mortos e pregou, foi Jesus. Não é isso que o texto está dizendo, o próprio contexto já está nos mostrando que Jesus, Ele é aquele que tem a autoridade para julgar os que estiverem vivos um dia, no retorno dele, e para aqueles que já morreram. Essa que é a ideia. Só que aqui há uma supressão da expressão, simplesmente existe a expressão, foi o evangelho pregado também a mortos. Poderia estar escrito, foi o evangelho pregado àqueles que já morreram. Mas essa supressão, isso é uma figura de linguagem, isso é chamado de elipse. O que a elipse nos ensina? Que o próprio contexto nos mostra o que está sendo dito, que pode acontecer uma supressão de palavras ou de expressão tranquilamente, que o próprio contexto deixa claro o que é. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo de elipse para que você entenda e como isso funciona nesse texto. Se eu falasse assim, a minha Bíblia não está mais na mesa, vírgula, sumiu. Aí você pensaria assim, sumiu? A mesa sumiu?
A minha Bíblia não está mais na mesa, sumiu. Lógico que não é a mesa que sumiu. A frase te dá a entender que o que sumiu é a Bíblia. Mas essa palavra sumiu sozinha, eu poderia pensar aqui, foi a mesa que sumiu. Então houve uma supressão, né? Poderia ser dito, a minha Bíblia não está na mesa, a Bíblia sumiu. Mas a palavra foi suprimida porque o contexto dá para entender. Então é isso que está acontecendo aqui. O contexto está nos mostrando que Jesus não foi lá nos mortos pregar para os mortos, mas que o Evangelho, ele um dia foi pregado para os vivos, mas que agora estão mortos. E esse Evangelho foi pregado para eles para quê? Olha o que o texto diz. Para quê? Para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, que era o que os irmãos estavam sofrendo, os destinatários da carne, mesmo que eles fossem julgados na carne, mortos na carne, mas era um julgamento meramente humano, vivam no Espírito segundo Deus. É isso, o Evangelho foi pregado para aqueles que já estão mortos, que um dia foram julgados na carne, mas foram julgados pelos homens, não foram julgados por Jesus, porque o julgamento de Jesus vai ser pesado. Então, o que Pedro está mostrando aqui, irmãos? Ele está mostrando para os irmãos o juízo que virá para os ímpios. Para os ímpios há um julgamento e um juízo futuro, e vai ser para a perdição. Agora, para aqueles que creem, há um juízo que já aconteceu, a cruz de Cristo. Esse é o Evangelho, a cruz. O juízo de Deus, o julgamento de Cristo para nós, ele já aconteceu na cruz de Cristo. Então, esse é um consolo muito grande para os irmãos e para os destinatários de Pedro. E a ideia final aqui é que realmente eles tinham grandes perseguições. Eles não queriam se amoldar à cultura. Pedro estava dizendo, fiquem firmes, não entrem na onda deles, mesmo que vocês sofram e a consequência última do sofrimento seja a morte, mesmo que vocês sejam julgados na carne, não seja uma mera difamação. Fiquem firmes, vão até as últimas consequências, sofram na carne também, tenham o mesmo pensamento que Cristo Jesus. E é uma grande realidade que aqueles homens realmente sofriam na carne. E para mim encerrar, irmãos, para eu encerrar, eu gostaria de mostrar para você uma evidência histórica de que acontecia realmente a perseguição para aqueles irmãos, até as últimas consequências e a consequência de morte. Tem uma carta de Plínio, que é um documento histórico. Plínio ele foi um governador da Ásia Menor. Inclusive, ele foi um contemporâneo de Pedro. Ele morreu mais tarde, na virada do século, mas ele foi um contemporâneo de Pedro. E Plínio ele governou na Ásia Menor e ele faleceu, sabe aonde? Plínio faleceu na cidade de Bitínia. Então, se você puder voltar lá no primeiro versículo da carta de Pedro, Pedro cita algumas localidades que são os destinatários da carta. E uma das localidades é Bitínia. Plínio governou naquela região e ele faleceu na Bitínia. Então, isso é uma prova, esse documento de Plínio, de que realmente tudo isso aconteceu na região para onde Pedro escreveu essa carta. E Plínio, escrevendo uma carta para o imperador Trajano, que foi um dos imperadores mais cruéis que perseguiu a igreja de Cristo, ele escrevendo uma carta para o imperador Trajano, Plínio diz o seguinte, nós vamos colocar no slide aqui para que você acompanhe atentamente as palavras de Plínio ao governador Trajano em relação à perseguição aos cristãos, e especificamente a localidade dos destinatários dessa carta. Plínio diz assim, não sei exatamente o que fazer com os cristãos, pois nunca estive presente em um dos seus julgamentos. Ele recém tinha assumido o posto lá. O simples fato de ser cristão basta para que o indivíduo seja condenado? Ou é preciso que ele tenha feito algo ruim? No caso daqueles que admitiram ser cristãos, o que fiz foi enviá-los para Roma, se fossem cidadãos romanos, no caso, Do contrário, mandei matá-los, pois estava certo de que mereciam ser punidos por sua obstinação. Mesmo que não tivesse comprovação nenhuma, irmãos, que eles tivessem feito algo errado, a pessoa tivesse feito algo errado, mas só por estar obstinada no caminho de Cristo Jesus merecia a punição e a morte. Que coisa terrível isso! Então, eles eram perseguidos, não se deixavam amoldar pela cultura.
Lembre-se então, meus irmãos, de James Guthrie. As palavras dele: prefiro sofrer como um cristão autêntico do que ceder às paixões de uma cultura caída. Isso acontecia nos cristãos leitores de Pedro. Isso aconteceu com cristãos no decorrer da história. Acontece com cristãos hoje, ao redor desse mundo, que chegam ao ponto de morrer por causa do Evangelho. Talvez você não esteja nessa situação, mas a pressão é grande. A pressão tem sido muito grande. Mas nós queremos viver a cultura do céu. Nós somos peregrinos aqui. E querendo viver a cultura do céu num mundo caído, numa cultura moldada pelo pecado, nós vamos sofrer. Mas eu quero te dar, então, 3 conselhos finais. Mantenha a centralidade de Cristo na sua vida. Seu sofrimento, sua ressurreição, no julgamento futuro que virá em Cristo Jesus. Resista à cultura vivendo para Deus. E também esteja preparado para ser perseguido. Esteja atento ao que Pedro nos ensinou. Certamente o seu coração será animado e encorajado diante das tribulações por vivermos nesse mundo caído. Quero te convidar a orar para que o Senhor nos fortaleça. Nós contamos com Ele, nas nossas próprias forças. É muito difícil nós representarmos a cultura celeste nesse mundo. Vamos orar? Deus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Pai, pela Tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito sempre trabalha nos nossos corações e na nossa mente. Nos ajuda, Deus, a estarmos armados, como disse Pedro, a termos o mesmo pensamento de Cristo, a rejeitarmos as paixões dos homens, a vivermos para o Senhor, a estarmos prontos para a perseguição e a descansarmos no juízo e na justiça divina, Pai. Nos ajuda. Nós clamamos por misericórdia, Pai, porque nós somos pressionados diariamente por todos os lados. Pelas mídias, pela televisão, pela internet, pelas conversas dos amigos, dos parentes, pelas opiniões das pessoas, pelo senso comum, aquilo que é popular, o nosso próprio coração enganoso. Pai. Nos ajuda, nos socorre, Pai. Nós queremos viver a cultura do céu, a cultura da Tua palavra, termos o mesmo pensamento de Cristo. Nos ajuda a sermos luz nesse mundo, Pai. Abençoe cada família, cada irmão, Deus, que esteve assistindo essa pregação, esse estudo da Tua palavra, que sejam animados, encorajados e revigorados, Pai. E assim que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe e eu espero que nós possamos nos ver na próxima pregação. Amém? Até mais!
Senhor.